Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. Estamos retornando com o nosso devocional, que é o estudo bíblico. Estamos aqui para ler juntos hoje Efésios capítulo número 3. Se você puder ler comigo, ou se você puder ouvir com bastante atenção a leitura, nós vamos lendo e nos pontos que chamar a nossa atenção, aí nós pararemos e faremos um comentário, traremos um entendimento. E no mais, é assim que prosseguiremos até o livro de Apocalipse. Depois nós vamos lá para Gênesis, e aí vamos ler toda a Bíblia. Nós vamos ler juntos, hein? Nós temos aí pela frente 2025, 2026, e não vamos parar com a nossa leitura da Bíblia. Quero convidar você para todos os dias tirar pelo menos uns 20 minutinhos aí para dedicar a sua leitura bíblica conosco e colocar em dia o entendimento. O que nós estamos trazendo aqui é exatamente a Bíblia pura e simplesmente. Somente a Escritura. Aqui nós não trazemos nenhuma interpretação de alguma doutrina, não. Nós estamos lendo a Bíblia e não também trazemos aqui ou trazemos interpretação de igrejas e etc. Nós trazemos exatamente a leitura e o que a Bíblia está dizendo para nós. Capítulo 3, Efésios capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar sobre o mistério da vocação dos gentios, porque Paulo pregava para os gentios, enquanto Pedro pregava para os judeus. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi, por isso, quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutro século, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participante da promessa de Cristo pelo Evangelho. Então você percebe que pelo Evangelho, os gentios, que somos nós, que não somos judeus, fazemos parte da mesma promessa por causa do Evangelho de Cristo, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Viu que todas as coisas foram criadas por meio de quem? De Jesus Cristo. Então, Jesus é o Criador, porque Jesus é Deus. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Aqui está a multiforme sabedoria de Deus, ou seja, as várias maneiras da sabedoria de Deus ser aplicada segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Aqui Paulo enfrentava muita luta, gente. Não só lutas físicas, mas Paulo enfrentava até enfermidades, prisões e pessoas o atacando, falando mal dele.
E aí Paulo pede, olha, por favor, não desfaleçais por causa da minha luta, porque Deus me chamou para ajudar vocês, os gentios. E aí ele termina no verso 14 fazendo uma oração. Por causa disto, do chamado, desse mistério, dessa palavra que Deus me deu para trabalhar com os gentios, evangelizar os gentios, por causa disso me ponho de joelhos diante do nosso Senhor, de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, que o seu coração seja fortalecido em Deus, para que, verso 17, Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E aí no verso 19, aqui ele está falando no 18, que nós possamos compreender profundamente, é isso que ele quer dizer, profundidade e largura, quer dizer que vocês possam compreender perfeitamente as riquezas de Deus. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O que nós precisamos conhecer é, cada vez mais, o amor de Cristo. Ora, esse versículo aqui eu sei que você gostaria de gravá-lo, versículo 20 do capítulo 3. Diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pensamos, ou além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, o poder que em nós opera, qual é? A fé em Jesus Cristo. Então, Deus é poderoso para fazer muito mais abundante, além das coisas que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. E qual é o poder que em nós opera? A nossa fé em Cristo Jesus. Então vocês perceberam que aqui Paulo, ele abre o coração dizendo, eu fui chamado por Deus para pregar o mistério que estava oculto, mas Deus quis revelar e agora Deus quer que esse mistério chegue a todas as pessoas. E qual é a máxima desse capítulo? Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Este é o propósito de Paulo e para isso ele orou e sempre buscou a Deus para isso. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, assim como Paulo orava para que as pessoas pudessem conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, assim também, meu Pai, nós queremos conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, que nos traz vida, que nos traz alegria, que nos traz paz. Por isso eu te agradeço em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entregando a vida de todos em tuas mãos, pedindo que sejamos cheios da graça do Espírito Santo pelo poder da sua palavra. Senhor, muito obrigado, que nós possamos cada dia aprender, crescer e ser mais iluminados pela palavra do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, muito obrigado, te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Olha, amanhã eu estarei de volta e o capítulo número 4 é o capítulo central da carta de Paulo aos Éfesos, porque aqui ele vai dizer, vamos dizer assim, de uma forma única nas suas cartas sobre os dons do ministério. Ele vai falar sobre a santidade e a unidade da igreja. Aqui ele relata como é que acontece a obra do ministério, que são o chamado para que nós pudéssemos realizar a obra de Cristo. Quando nós lemos o capítulo 4, você vai entender a função do chamado
de como Deus chama o ser humano, ou os pastores, presbíteros, todos aqueles que querem fazer a obra de Deus. E aí você vai ter como fazer uma análise bem preciso sobre o chamado de Deus e também sobre os dons do ministério. Deus te abençoe, espero ver você no nosso próximo devocional. Amanhã um forte abraço e até lá, em nome de Jesus.